Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 16, versículo 13. Hoje eu quero falar com vocês acerca da função da fé. Eu quero esclarecer a palavra de Deus ao seu coração, que a sua fé hoje seja edificada, seja fortalecida pelo nosso Deus. Amém, queridos? Encontraram aí Mateus 16, versículo 13. Diz assim, ó: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizes os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém, amados? Então, está aqui a nossa mensagem. Jesus estava reunido com os seus discípulos, e nada tira da minha cabeça que eles estavam em um lugar reservado, talvez em volta de uma fogueira, e Jesus abre ali um diálogo com eles, dizendo: o que as pessoas aí fora estão comentando ao meu respeito? Quem eles estão falando quem eu sou? E abriu um alvoroço naquela roda, daquela conversa, e diz: estão falando que o Senhor é Elias. Outros dizem que tu és João Batista, Jeremias, um dos profetas. E Jesus agora volta para eles e diz: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a frente, diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ficou admirado com essa resposta e diz: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou esta coisa, senão o Pai que estás nos céus. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Antes de nós entrarmos a fundo onde eu quero chegar com você, onde eu quero pregar com vocês, nós precisamos desmistificar que a igreja foi edificada em Pedro, porque de forma alguma, quando Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não é Pedro, é sobre a revelação que Pedro ele teve. A revelação da palavra tem o poder de nos fazer prevalecer contra todas as artimanhas do mal. Amém, Jesus? Então preste atenção ao que eu vou dizer para você. Tudo que nós precisamos para vencer as aflições, as adversidades desta vida, é de uma pedra. Vocês entendem onde eu quero chegar, sim ou não? É uma palavra que Deus revela ao nosso coração.
Vou te dar um exemplo, né? O Davi, ele se pôs a lutar contra o Golias, que era um homem de grande estatura. O ser humano começou a desdenhar ele como um gigante, mas ele não era um gigante. Ele era um homem de grande estatura. Amém, queridos? E o Davi chegou na batalha e ele foi até um pequeno riacho e pegou o quê? 5 pedras para lutar contra o Golias. O Golias, ele desprezou Davi dizendo: poxa, você acha que você está indo lutar contra quem? Com algum cachorro para você vir com pau e pedra? E o Davi diz assim: ó, você vem contra mim com lança e escudo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Aí isso aqui é um pensamento do pastor Bruno, né? O Davi pegou a funda, ele armou com a pedra e lançou. E veio o Senhor e só deu um tapinha assim na pedra, ó, puf, que foi suficiente para cravar na testa, né? E ele caiu de frente, não foi nem para trás, caiu de frente. Mas, ou seja, irmãos, é uma pedra que nós precisamos lançar na circunstância contrária. Amém, Jesus? É uma pedra. Talvez eu falo com alguém que esteja questionando: poxa, por que eu estou vivendo nesta condição? Por que as portas não têm se aberto para mim? Por que as coisas não têm acontecido e fluído ao meu favor? Será que Deus, ele se esqueceu de mim? Não, que você precisa de uma pedra, é acreditar que tudo o que se diz respeito à vida e piedade, o Senhor Jesus Cristo, ele já vos deu. Então você tem que crer nisso. Poxa, o Senhor já me deu tudo que diz respeito à vida, então eu vou viver aquilo que Cristo Jesus, ele tem para a minha vida. É uma pedra para você lutar contra todas as crises que surgem na sua vida. Vocês entendem onde eu quero chegar, sim ou não? Precisamos desta pedra. Amém, queridos? E a mensagem para nós é, e Jesus deu o que, irmãos? As chaves do reino dos céus. Aí entra o papel da fé, que é tudo o que ligares aqui na terra será ligado nos céus. Tudo que será desligado na terra também será desligado nos céus. Então, o tema da nossa mensagem é a função da fé. Por que, pastor Bruno? Eu estava meditando nesta palavra e a verdade é que as pessoas, elas vão até o Senhor por conta das suas necessidades. Porque elas ouviram dizer que Jesus tem o poder de suprir todas as ausências, de suprir todas as necessidades. Mas preste atenção, irmãos, Deus nunca agiu por conta da necessidade do homem. Deus, ele não vai agir por conta que você tem uma necessidade na saúde. Deus não vai operar na sua vida porque você tem uma necessidade na sua casa, você tem uma necessidade emocional, uma necessidade sentimental. Aí talvez você rebate: pastor, então por que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui se Deus não vai suprir a necessidade? Não é isso que eu estou pregando. Eu estou pregando é que Deus não reage à necessidade. Por quê? Existem muitas necessidades. Existem pessoas que vão ser curadas e existem pessoas que vão morrer sem ser curadas. Ou seja, se Deus reagisse à necessidade, não haveria necessidade nesta terra. Mas agora, preste atenção, em meio às necessidades, como é que a sua fé está reagindo? Deus não reage à necessidade, Deus reage à fé. Uma vez que você tem fé em meio às necessidades, em meio às dificuldades, irmãos, você provoca o agir de Deus em sua vida.
Vou te dar o exemplo da mulher do fluxo de sangue. 12 anos, irmãos, ela estava padecendo naquela enfermidade. 12 anos. Ela gastou seu dinheiro, ela gastou todos os seus haveres, e diz as Escrituras que ela estava indo de mal a pior, até que ela ouve falar de Jesus. Agora, olha só, diante daquela necessidade, ela passa a agir com fé. E quando a virtude de Jesus é liberada sobre ela, Jesus disse para ela o seguinte: vai, pois a tua fé te salvou. Não foi a necessidade que gritou, não foi a necessidade que clamou, mas foi a fé que havia dentro dela que dizia: se eu tocar nas vestes deste homem, eu sararei. Então a função da fé, queridos, é nos conectar ao Senhor. A fé é uma ponte que liga o homem a Deus. Não é a necessidade do homem que liga a Deus, é a fé. Vocês entendem isso, sim ou não? Então, nós precisamos confiar de todo o coração na natureza do nosso Deus. E eu digo aqui sem medo de errar, que a natureza do nosso Deus é extremamente confiável. Eu estava conversando com um casal esses dias e disse para eles: o que vocês precisam em meio a todas essas dificuldades que vocês têm passado, vocês precisam confiar em Deus. Vocês têm medo de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, com medo de perder algo que talvez você nem percam. Mas eu disse as seguintes palavras para essas pessoas. Eu disse o seguinte: perca tudo que tem que perder para fazer aquilo que Deus quer que vocês façam. Aí tem gente que até pensa, né? Poxa, pastor, o senhor é inconsequente. Eu não sou inconsequente. O salmista Davi, ele disse: eu fui moço e hoje sou avançado em idade, mas nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Existem pessoas que, por conta das suas necessidades, estão mendigando por medo de confiar em Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho falado isso aqui, eu acho que 3 semanas já. Me perdoa ser repetitivo, mas talvez ainda é resposta para alguém. Que nós temos que ser corajosos, e andar por fé é você caminhar humanamente falando no incerto. Porque nós queremos andar, irmãos, seguros, sim ou não? Nós queremos. Se eu vou trocar de emprego, então eu já tenho que estar com o emprego tudo já certinho, com salário melhor do que eu tô, e se não for assim, nem saio. Ou seja, a pessoa, ela já quer tudo já, o que, irmãos? Certinho. Aí eu pergunto para você, é assim que acontece? Não. Aí a pessoa fica querendo certinho, aí ela perde o emprego, fica lá no seguro, aí fica o seguro todo procurando emprego, é assim ou não é? Sem saber se vai dar certo ou não, se vai dar tempo ou não. E olha, fique tranquilo, confie em Deus que a porta ela vai se abrir. Amém, Jesus? Então, essa é a segurança, essa é a confiança que temos que tem em Deus, é de caminhar, meu irmão, mesmo que no escuro.
O pai da fé, ele andou no escuro. O Senhor disse assim para ele: ô Abraão, saia da terra da tua parentela para uma terra que eu lhe mostrarei. Você vê o Abraão dizendo assim: Senhor, mas para onde é? Porque sair debaixo da teta do papai e da mamãe, tudo confortável aqui, tudo estruturado aqui, para peregrinar para um lugar aonde eu nem sei aonde é, muitos não iriam, porque aonde o Abraão estava era o que, irmãos? Confortável, era cômodo, era seguro, tudo que ele precisava estava na palma da mão. Agora, quando se trata de ir para o incerto, sem saber se vai dar certo ou não, somente a fé. E foi o que ele fez. Pela fé, o Abraão, ele saiu do meio da sua parentela. E sabe qual foi o resultado? Deus engrandeceu Abraão. Tudo porque o Abraão, ele creu. Tudo porque o Abraão confiou. E a função da fé é confiar cegamente na palavra de Deus. É confiar que Ele vai te guiar. Amém, Jesus? Mesmo que você bata ali no vale da sombra da morte, mesmo que você tome um susto ali, outro de cá, mas você tem a palavra dele liberada para a sua vida, ó, nenhum mal vai te suceder, nenhum mal prevalecerá. Vocês lembram que as portas do inferno não prevalecem aonde a palavra de Deus foi revelada? Ser pastor da nossa igreja, irmãos, é um grande desafio. Existem igrejas, por exemplo, quadrangular, não é falando mal não, é a maneira de trabalhar. Quadrangular, o pastor abre a igreja ali, debaixo da direção, né? Ele fica ali a vida toda, se ele quiser. Existem igrejas assim. Eu conheço um pastor, fui membro desse pastor da Assembleia de Deus, né? Fui membro assim, porque a minha mãe foi e a minha mãe arrastava eu. Olha, ele está naquela igreja até hoje, eu acho que vai beirar uns 30 anos. 30 anos numa igreja só. É bom. Só que a nossa igreja é diferente. Eu fiquei em uma igreja 1 ano e 10 meses, na outra fiquei 2 meses, na outra fiquei 9 meses. Hoje eu estou 1 ano e 8 meses aqui. Só que é tudo que, irmãozinho, certo. Hoje eu estou todos esses tempos, a cidade mais estruturada que eu estou é aqui. E eu estava olhando para toda a região nossa aqui, né, que tem as possíveis trocas. Eu estou no melhor lugar. Então qualquer lugar que eu sair daqui, entenda, geograficamente, irmãos, é inferior. Mas uma coisa eu sei, que Deus, Ele é comigo. Ele é comigo aonde quer que eu vou, porque a bênção não está na terra. Preste atenção no que eu vou te dizer. A bênção, ela está na confiança que existe dentro do seu coração. Jesus Cristo, Ele nos ensina que aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Então, se o seu coração existe a fé, existe a certeza que aonde você for, você será abençoado. O que diz Deuteronômio 28? Bendito serás ao entrar e ao sair. Bendito será. Existem situações, irmãos,
que são ciclos. Nada aqui nesta vida, irmãos, é para se apegar. E tem gente que se apega, sim ou não? Minha mãe é uma pessoa pegajosa. Pegajosa, vou falar para vocês o que é. Eles compraram anos atrás um Vectra. Aí, uns 3 anos, deu um defeito. Eu dei um conselho para eles: troca esse carro aí. Meu pai, eu trocar? Não pago IPVA? Não pago, só pago documento baratinho. Olha, o carro, conforto, banco de couro, ar-condicionado, motor 2.2. Pra quê? Resumindo, irmãos, deu problema no câmbio. R$7.000 na época. Trocou o câmbio. Aí eu falei: poxa, agora troca. Não. Minha mãe falou: vai cuidar da sua vida. Problema no motor. Mais 7. Troca carro. Não, agora meu carro tá 0. Motor novo. Não troca de jeito nenhum. Passou uns 4. Problema de novo, hoje o carro tá lá encostado. Eu falei: mãe, vende esse negócio aí na sucata, que não sei o que, vai lá. Tá com dinheiro na mão, que fez o consórcio, né? Tá com dinheiro na mão, compra outro carro. Eu falei: não, vou arrumar. Eu falei: vocês nasceu para ter dor de cabeça mesmo, para perder dinheiro. Se apegou ao carro. Tem gente que se apega, irmãos, a um bem material. É ciclos. Tem coisas na nossa vida que é ciclo. Não, porque esse carro aqui passou do vô, passou pro filho, passou pro neto, passou do bisneto, passou de geração em geração, quero seguir. Bendito é ao entrar, bendito é o que, irmãos? Ao sair. Eu estou dando um exemplo material aqui, mas vocês entendem que vai chegar a hora que será necessário trocar de ramo. Você concorda comigo, sim ou não? Olha para mim, quem trabalha na autoescola, vocês estão vendo o que está acontecendo? As movimentações? Vai ter que se reinventar. Lançaram na época, mostraram para a Kodak, né? As fotos digitais. Kodak falou assim: eu não vou continuar revelando as minhas fotos normais. A Kodak quebrou. Imagine a pessoa que comercializava cavalos. Surgiu o carro. Não, isso aí não vai dar liga não. Se ficasse nas carroças até hoje. Existem situações que é necessário esta mudança de ciclos. E para isso acontecer, para nós não ficarmos a ver navios, nós precisamos o que, irmãos? Confiar no Senhor. O papel da fé é esse, é confiar em Deus, para que Ele nos conduza, para que Ele nos direcione. Amém, Jesus? Mas o papel da fé é ligar na terra o nosso milagre. Tem gente que está reclamando porque não colheu os frutos, mas sabe por que não colheu os frutos? Porque não plantou. Não plantou para requerer os frutos. Tem gente que não viveu o milagre, por quê? Porque não tem plantado a fé. Não tem confessado fé, não tem alimentado a fé, não tem fortalecido a fé. Aí o vento vem, desmorona. Aí ela, o que ela faz? Ela briga com Deus. Deus, por quê? Não é por quê. É Deus falando para nós hoje. Tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. Tudo que é desligado na terra é desligado do céu. É o papel da fé. Então a nossa mensagem hoje se resume a isso. Deus
ele não responde necessidade. Deus, ele responde o que é ligado na terra, o que é desligado na terra. Deus responde a nossa atitude de fé. Amém, Jesus? Então guarde essa palavra, irmãos. Nós precisamos viver pela fé, para que não morramos pela dúvida. Que você possa ter a fé operante dentro do seu coração. Como aquela mulher sunamita, que o filho dela estava morto. Veio Geazi, o marido, e perguntou, porque ela pediu um jumento para ir até o Monte Carmelo. E o marido falou: hoje não é sábado, não é dia de ir no camelo. E aconteceu alguma coisa, mulher? E a mulher disse para o seu marido: não, tudo vai bem. Com o filho morto, hein? Aí ela albardou o jumento e foi. O Eliseu viu de longe: poxa, não é aquela a sunamita? Vai lá, Geazi, antecipa ela e pergunta como está ela, como está o marido dela, como está o filho dela. E o Geazi foi correndo à frente e diz: mulher, que fazes aqui? Aconteceu alguma coisa? Como é que a senhora está? Bem. E o marido da senhora? Bem. E o seu filho? Tudo vai bem. Vamos terminar a história dela? Ficou tudo bem. A fé é chamar a existência, é você confessar com fé, como o Elias confessou. Vocês lembram que pregamos dias atrás? O Elias confessou: Acabe, se prepare, porque o Senhor trará chuva para esta terra, e já ouço um grande ruído de uma abundante chuva. Irmãos, não tinha nenhuma nuvem no céu. Não tinha nenhum sinal de chuva, e ele estava dizendo assim: eu já ouço um ruído de uma grande e abundante chuva. Talvez quem olhava para ele vai dizer: aí está fanático demais, né? Só que Deus já tinha revelado ao coração, Deus já tinha dado uma pedra para ele. Ele tacou a pedra naquela sequidão, naquela situação, e o que aconteceu? Houve chuva naquele lugar. Deus chamou o Ezequiel para profetizar para um povo que estava em opróbrio, totalmente desesperançosos. E olha para mim, irmãos, se você profetizasse naquela época e não acontecia, irmãos, você era tido como um falso profeta. Você poderia pagar com a sua vida e ser até preso. Hoje você vê que a turma gosta de profetizar, né? Hoje nós temos que revelar a palavra de Deus. A profecia verdadeira está na revelação da palavra. Aí não aconteceu a profecia da pessoa, o que a pessoa fala? Porque a pessoa não creu. Aí, irmãos, a profecia de Deus, ela rompe com todos os prognósticos. Aí, olha a missão do Ezequiel. Ezequiel, você vai profetizar que eu vou restaurar este povo e esta nação. Olhasse para aquela realidade, como é que profetiza? Como é que profetiza? Não, as pessoas não vão acreditar e vai sobrar para mim. Não, Ezequiel foi. Ele profetizou que Deus iria transformar aquele vale de ossos sequíssimos em um exército forte e poderoso. Deus restauraria aquele lugar. E olha para mim, irmãos, restaurou. É o poder da fé. Amém, Jesus? De você profetizar aonde está tudo destruído, onde está tudo acabado, mas sem duvidar no coração. A função da fé é essa, é confiar cegamente em Deus. A função da fé é ligar aqui na terra o nosso milagre.
A função da fé é desligar toda a ferramenta do inimigo que tem se levantado contra nós. Amém, Jesus? Então esta é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Amém, queridos? Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus, escreva esta palavra no coração deste homem, desta mulher, que aonde esta mensagem, meu Deus, alcançar, que a fé, meu Deus, desta pessoa venha se despertar, que esta pessoa venha parar de chorar, de reclamar, que ela possa se levantar para romper em fé, para viver em fé, para desfrutar de tudo que o Senhor deseja que ela viva. Oh, meu irmão, minha irmã, tudo que diz respeito à piedade, tudo que se diz respeito à vida, Deus, Ele tem para a sua vida. Ah, meu Deus, eu confio em Ti. A minha esperança está no Senhor, ó Pai. A minha esperança está em Ti. O Senhor tem vida excelente, tempos excelentes para nós, e nós confiamos em Ti.